Estamos ao vivo no YouTube da denominação e também aqui da Igreja Congregacional Ágape. Eu estou aqui com a Flávia da Jocum, me apresentando. Eu sou a Dani também, eu sou ali da Igreja Evangélica Congregacional de Angra dos Reis e estou fazendo parte, hoje, desse projeto maravilhoso que eu tenho certeza que nasceu no coração do Senhor, e a gente vai bater um papo aqui, saber um pouco mais sobre a Flávia, sobre as experiências dela, e sei que o Senhor vai falar com cada um de nós, vai ser um bate-papo abençoado para a honra e glória do Senhor. Flávia, se apresenta um pouco para eles, fala um pouco sobre você, sobre a Jocum. Boa noite a todos. Então, eu me chamo Flávia, sou da Igreja Batista Atitude de Itaguaí e tive uma experiência missionária com a Jocum. Desde 2021, fui para o sul do país e lá eu tive muitas experiências. Em 2023 também estive em Curitiba e trabalhamos com jovens universitários. Depois eu fiz um treinamento sobre cosmovisão bíblica e isso tudo em prol do reino, porque o evangelismo ele abraça de forma muito ampla a nossa sociedade hoje. Então, antigamente, nós tínhamos muita visão do missionário, indo para as tribos, para povoados, para o Nordeste, e isso é muito bom, precisa estar em todos os lugares, mas também na sociedade. Então, essa foi a visão que o Senhor me chamou para estar atuando hoje. Então, hoje eu não estou na Jocum, eu voltei para minha casa, entendi o chamado de Deus, o motivo de voltar para casa, para estar levando o Evangelho e o conhecimento aonde eu estou hoje, Então, eu moro em Itaguaí, na cidade de Itaguaí, sou noiva do Vinícius, que está aqui presente também, sou formada em Direito, hoje sou advogada também, entendi o propósito de Deus na minha profissão também. E é muito legal, A gente estava ali conversando um pouquinho antes e a Flávia estava falando, dessa correria, que daqui a pouquinho ela vai casar. E eu falei para ela como o Senhor se alegra, que no meio dessa correria que todos nós temos, e a gente não para de fazer a obra, a gente fala sim, não nega ao Senhor, porque é um privilégio, E Flávia, fala para a gente, dentro desse contexto do Jocum, agora a gente vai falar um pouquinho dele, alguma experiência que te marcou, sabe? Alguma experiência que você trouxe, você guarda até hoje, de fato? Olha, é difícil escolher uma. Tenho experiência pessoal e tenho experiências que eu vivi no campo missionário. Então, assim, eu conto de forma... como o Senhor me mudou vivendo uma experiência missionária num povoado que não acha nem no mapa, lá no norte da Bahia, um povoado chamado Sirica, perto de Jeremoabo, enfim, gente, é bem longe. E nós ficamos 20 dias nesse lugar, Foi meu primeiro contato com missões, assim, bem distante da minha casa, assim, por muito tempo, longe. E nós dividimos uma casinha lá com apenas um banheiro e, assim, com falta de água, com 30 pessoas. E fiquei lá, tem uma cultura de um quarto não ter janela. Não busquei saber o porquê, mas normalmente as casas lá, um quarto não tem janela. E assim, eu sou alérgica, tenho algumas questões também pessoais, e ficar 20 dias nesse quarto, sem janela, dividindo com outras meninas, dividindo a casa com 30 pessoas, com um banheiro só, tomando banho com 2 garrafas de água. Então, eu vejo assim, e o prazer de a gente ir todas as tardes, se deslocar e passar a tarde inteira falando de Jesus para pessoas que não têm o acesso, que eles, assim, nossa, tem pessoas diferentes aqui na minha cidade, no meu povoado, e a gente poder falar. Nós tivemos o projeto também de entregar uma Bíblia em cada casa, então nós levamos 1000 Bíblias para entregar nessa região, e quanto as pessoas são carentes, de acolhimento realmente, assim, das pessoas, e o Evangelho fazer esse papel, de não só acolher ali
com a palavra de Deus, e a gente vê conversões também, das pessoas entenderem que Jesus é a esperança, né? Mas também de estar ajudando com uma ação social, levar alegria e transformação para aquele povoado, porque nós também fizemos ação social lá, e nós vemos o fruto até hoje, lá temos notícias, né? Nesse povoado. E outra questão também é o quanto é intenso quando você está em missões, o quanto você fica na total dependência do Senhor. Então, no primeiro treinamento, assim, a gente passa por muitas situações assim de estudo também, para moldar o nosso caráter, né? Eu sou evangélica de berço, como dizem, né? Sou a terceira geração de cristãos na minha família, mas eu entendi que eu não era convertida, né? Eu ia à igreja e eu me tornei uma religiosa, e isso não agradava ao Senhor. Então, quando em missões, né, participando desse treinamento, eu perguntei ao Senhor o que Ele achava de mim, e aí Ele me mostrar que Ele tinha nojo daquilo que eu representava dentro da igreja, porque Ele não se agrada da religiosidade, né? Então, nós devemos... E ali, no processo de treinamento missionário, Deus mudou meu coração para amar pessoas realmente, para ter compaixão, para me colocar no lugar do outro, para não me sentir mais santa, né, do que as outras pessoas que talvez estão desagradando ao Senhor, mas de ser esse canal de mostrar, né, a verdade de Deus, de ajudar, de dar o suporte. Então, o Senhor mudou a minha vida para que eu pudesse mostrar para outras pessoas que talvez passem por isso também, ou pessoas que têm uma certa crítica contra a igreja, porque tem essa visão de nós, né, que nós somos os separados, os religiosos, e não queremos nos misturar. Então, isso atrapalha a comunicação do Evangelho, e por isso que Deus não gosta. Então, isso Deus mudou em mim, e é o que eu carrego, né, aonde eu vou, porque eu entendo que talvez outras pessoas precisam entender isso, né? De não viver na religiosidade, mas de viver realmente o Evangelho com o amor no coração. Enfim, tive muitas experiências, né? De orar por pessoas assim que não conseguiam dormir, né? E entender que aquilo ali era espiritual, não só físico. E a pessoa dá o testemunho que depois da nossa visita teve paz, conseguiu dormir. Então, ver o que Deus faz, né, na vida das pessoas, e às vezes a gente, é só uma oração, né, a gente não consegue, hoje no nosso contexto igreja, dia de domingo e volta para casa, a gente não está tão perto de viver o Evangelho, de ver milagres acontecendo, de testemunhar a fé, o que a fé faz na vida de pessoas. Então, no campo missionário, eu vi pessoas sendo mudadas, transformadas, porque acreditou, ouviu e deixou a palavra de Deus entrar no coração realmente, né? Achei muito interessante quando você falou isso, porque realmente vai passando o tempo, como tudo na vida, né? E a gente falou ali sobre casamento, né? E você até falou, não sei como vai ser o passar do tempo, eu quero ser como uma mulher de provérbios, porque a gente estava estudando ali junto com as mulheres, e às vezes a gente se acostuma. Né? A gente está na igreja há tanto tempo, gosta de participar das coisas da igreja, vem, faz e acha que está servindo ao Senhor de verdade. E aí, de repente, o Senhor nos chama para fora. Na verdade, Ele nos chamou para isso. É importante nós estarmos aqui juntos como igreja. Você não sabe, mas eu quero testemunhar que, através da sua palavra ali, o Senhor me confirmou algo, né? Um bate-papo que a gente teve ali. E, então, isso é tremendo, isso é bom a gente estar em igreja por isso. Mas o Senhor nos chamou para ser eclésia, para a gente ir para fora, né? E falando dentro desse contexto sobre a igreja fora das quatro paredes, eu queria perguntar para você uma coisa, para você colocar a sua posição. Como você enxerga o papel da igreja para além do espaço físico do templo nos dias de hoje? Porque a gente está contextualizando, né? A gente está trazendo mais para os dias de hoje. Sim, eu acredito que vocês já ouviram bastante coisa hoje o dia inteiro, né? Mas no contexto assim de missões, de evangelismo, a igreja tem um papel ainda hoje muito forte de exercer a ação social, a bondade, a misericórdia, a ajuda ao necessitado. Então, eu acredito que isso a gente estar se envolvendo na sociedade, é a igreja olhando
para fora, para o necessitado, e ajudando de alguma forma. Então, a ação social ela pode ser feita de muitas maneiras, de ajudar o próximo. E isso é cumprir o Evangelho, né? Outra forma também da igreja fora das quatro paredes é o treinamento que eu tive sobre cosmovisão bíblica, né, que fala muito isso, respondendo respondendo já uma pergunta, a cosmovisão fala de nós, né, por que eu faço o que eu faço, e por que eu estou aqui, por que eu vivo nessa cidade. E aí a gente entende que tem toda uma história passada de cultura que veio para nós, né, e a gente vive isso de forma arrastada, né? A gente vai junto na onda com todo mundo e não se volta para a Bíblia para entender, né? Então, às vezes, a gente se perde o papel da igreja na sociedade, que seria mais fortemente a ação social, mas também o evangelismo. E aí, na cosmovisão, a gente entende que, como eu falei antes, não só ir para tribos evangelizar. O campo missionário ele é muito grande. Jesus falou lá em Mateus, né, e discipular as nações. Então, quando ele fala nações, ele está englobando todo o mundo, vários segmentos, não só são as pessoas das nações, né? Não só grupos de pessoas específicos. Então, precisamos atingir esse evangelho, mostrar ser igreja através das nossas profissões. Então, hoje nós temos estudos falando sobre as esferas de influência da sociedade, né, que são as áreas de governo, economia, educação, família, que são coisas que existem na sociedade, que todos nós estamos inseridos, que todos nós aqui temos uma profissão e, às vezes, não sabemos como levar o evangelho dentro da nossa profissão, no lugar da nossa profissão, né? Não sabemos ser igreja nesses lugares. Então, eu acredito que é abrir a mente e entender que a igreja tem um papel muito influente, muito forte. Aqui dentro, a gente está cultuando ao Senhor, recebendo, aprendendo mais de Deus, mas para levá-la para fora, né? Tem uma frase de Francis Chan que ele diz assim: se você realmente acredita no céu e no inferno, como pode ficar em silêncio? Sabe? Então, assim, quando a gente tem esse encontro realmente com o Senhor, a gente sabe que vai para o céu, além de ir para o céu. Eu sempre falo, quando eu vou ministrar, quando eu estou conversando, eu falo muito com as mulheres, né? Se fosse somente para a gente ser salvo, né? Quando a gente aceitou Jesus, a gente ia levantar o braço, porque, né, a gente faz essa profissão de fé diante das pessoas. Aceitei Jesus. Nessa hora, o Senhor já ia aproveitar o nosso braço levantado e ia nos levar, né? Mas não é sobre isso. É sobre a gente ficar aqui, cumprir aquilo que os anjos queriam fazer e Ele deixou para nós. E isso é um privilégio. Então, se a gente acredita no céu e inferno, e a gente acredita no Senhor Jesus, né, no nosso Salvador, a gente não pode ficar em silêncio, né? Seja no trabalho, na escola, no Uber que você pegou ali, sabe? Eu tenho o costume de fazer bilhetes, versículos e mensagens e entregar para as pessoas na rua. Sabe? Você não sabe, porque não somos nós que fazemos, é o Senhor, mas o Senhor quer nos usar. Então, Ele quer usar pessoas, né? Então, é muito interessante isso. Quais são os principais desafios que a igreja enfrenta para atuar na sociedade contemporânea? Eu acredito que, hoje em dia, ainda mais, a questão da crítica contra a fé, né? Da sociedade ver a igreja como pessoas assim retrógradas, né, que está vivendo no século passado ainda, que só porque a gente tem a Bíblia, que é um livro milenar, está presa numa cultura morta. E não é isso, porque a palavra do Senhor ela é viva, ela é eficaz e ela, né, traz vida. Então a gente precisa estar cumprindo o Evangelho e é através dela. A gente vai aprender na Bíblia para poder a gente levar para o mundo esse conhecimento. Então, eu acredito que as ideologias de gênero, o feminismo, todas essas ideologias, essas críticas, essas influências, né, com jovens nas universidades, isso está crescendo muito. E isso é um desafio para a igreja hoje, que tem jovens, que tem adolescentes, que tem famílias, não se corromper diante desse mundo e mostrar a moralidade cristã,
né? Então, a gente acaba sendo influenciado pelo que a sociedade está vivendo, relativismo. Ah, não tem nada demais. Existe Deus? Existe. Existe a Bíblia? Legal. Mas qual o problema de eu fazer esse pecadinho aqui que eu não estou fazendo mal para ninguém? Né? Então, o desafio que a gente sofre é ser igreja mesmo, mostrar o Evangelho, se posicionar diante dessas culturas que estamos vivendo, assim, cada vez mais distante da criação de Deus, mais distante da ideia de Deus de mundo, né, que é a desconstrução da personalidade. Hoje você pode ser o que você quiser. Então, como o cristão, né, conseguir alcançar uma pessoa que está com esse pensamento, né, que está sendo influenciada ali por essas ideologias, filosofias, né, de que ela pode ser o que ela quiser, e sabendo que Deus tem uma identidade para cada um de nós, tem o papel do homem, tem o papel da mulher, né, na sociedade, e aí a construção da família, porque hoje não precisa mais ser homem e mulher, você pode construir a sua família até com um animal, né? É isso que a gente vê, e no Brasil, por incrível que pareça, a gente ainda está muito bem, porque países aí fora, Canadá, se eu não me engano, principalmente, essas culturas assim mais jovens, isso aí já é aprovado pelo governo, isso aí já é totalmente comum, então a tendência é ficar pior. E aí a igreja precisa estar preparada para se manter fiel aos princípios, aos valores cristãos, mesmo vendo todo mundo aí te criticando. A gente falou sobre identidade, né? E esse é um assunto realmente importante. A gente tem que saber quem a gente é em Cristo. A gente vive hoje num contexto que toda a sociedade fala que nós devemos ser isso, ser aquilo. Você abre as redes sociais, fala sobre isso, televisão fala que você deve ser isso, deve ser aquilo. E, às vezes, nesse meio, né, nós, como cristãos, ficamos meio perdidos, sem saber. Então, muitas vezes, o que faz falta, na verdade, o que faz de verdade é o estudo da Bíblia. A gente precisa estudar. A gente precisa conhecer quem nós somos em Deus. Por muito tempo eu também vivi sem saber um pouco a minha identidade. As pessoas falavam, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Quando eu falei, não, eu calei a voz de todo mundo e comecei a ouvir o que Deus queria para mim, tudo mudou. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer para mim? Qual a minha identidade? O Senhor me criou com qual propósito? Eu faço o que eu faço, por quê? E aí tudo vai mudando, né? E isso é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. É só a gente buscar, saber pedir ajuda. Que hoje em dia, às vezes, a gente também não pede ajuda. Falar, pastor, eu estou com dúvida sobre a minha identidade em Cristo. Eu não estou conseguindo florescer, frutificar na obra. Me ajuda. Peça um aconselhamento. O Senhor nos fez unidos para isso, né? Para que a gente possa pedir ajuda, depois a gente possa ajudar, para a gente crescer junto e fazer a obra dele fora das quatro paredes, né? Na sua visão, como a igreja pode se tornar mais relevante e transformadora na sociedade atual? É um desafio, porque eu volto de novo para a responsabilidade de cada cristão, né? Não é o pastor que vai ter, talvez, uma ideia e levar a igreja a bombar essa ideia, vamos dizer assim, né? Cada um de nós temos que ter essa consciência, essa responsabilidade que, não, eu tenho uma responsabilidade no reino de Deus. Então, se tem um povo cristão aqui fazendo algo que é relevante para a sociedade, eu vou me unir a eles e vou fazer, porque eu entendo que eu estou trabalhando para um propósito maior, né, que é o reino de Deus. Então, eu acredito que é muito voltado assim, para a responsabilidade de cada um dentro da igreja também. Não ficar delegando, esperando só do líder, do pastor, por mais que a gente tenha falado também antes sobre hierarquia, e existe isso, tem que ser passado por eles, mas a gente pode fazer com o nosso vizinho, né? Trazer ideias para a igreja, a gente pode estar junto nesse propósito, né? Porque todos nós fomos chamados, né? Tem uma frase aqui também que eu queria ler. A missão da igreja é a missão de Cristo. A missão de Cristo foi servir, salvar e enviar. Então, nós somos cristãos, então nós somos pequenos cristos. Então, a gente tem que refletir isso no nosso falar, no nosso abraço. Eu tenho falado muito para o Senhor, né? Eu falo, Senhor, que eu possa diminuir a cada dia para que o Senhor possa crescer.
Que ao olhar para mim, as pessoas olharem o meu sorriso, vejam a alegria do Senhor. Sabe, que o meu abraço conforte, não por mim, sabe, mas pelo teu carinho, pelo teu afago, né? E a gente tem que fazer isso, a gente tem que entender que a gente é somente um instrumento nas mãos do olheiro, né? Um vaso nas mãos dele. E vamos falar um pouco sobre mulher. Como você vê o papel da mulher na sociedade atual, especialmente dentro do contexto cristão? Como a gente estava falando lá em cima, né? As mulheres hoje, infelizmente, têm sofrido muito com a influência do feminismo. Na sociedade, isso está gritando muito alto e isso está entrando na igreja. Mulheres que vêm para a igreja, né, ou que se deixam influenciar por essa ideia de que eu tenho que ser empoderada, de que eu tenho que ser independente, eu tenho que ser livre, e não lembrar do papel da mulher na família, né? A mulher solteira, a jovem, a adolescente, a mulher casada, né? A mãe, e a gente voltar para a Bíblia, né? Buscar esse entendimento com o Senhor, porque acaba a gente, às vezes, ali, sem querer, numa família, se deixar levar pelo que nós estamos vendo em volta, porque eu tenho que ser mais do que o meu marido, ou, não sei, para o meu marido me valorizar, eu tenho que fazer alguma coisa que alguém lá fora também está fazendo para eu ser vista. E não é isso, a gente não tem que competir com o mundo, ou da forma que o mundo compete, né? Falando aqui para as mulheres. Nós temos que buscar a nossa identidade no Senhor, porque, como nós vimos lá em cima, né, a mulher que vai ser honrada é a mulher que teme ao Senhor, né? Ela não teme aos homens, ela não vai temer o que as modinhas que as outras estão fazendo, ela vai temer ao Senhor, e ela vai ser honrada. Então, assim, mesmo que a gente passe por situações que um homem não honre como a gente gostaria, mas a honra do Senhor, ela tem que ser maior, aquela que vai fortalecer a nossa identidade em Cristo. Então, ter muito cuidado com essa influência do feminismo, dessa questão da liberdade, e entender que a submissão ela é bíblica, né? E a submissão ela quer dizer você está sob a mesma missão que o marido. Não quer dizer que você, né, vai estar abaixo dele, mas os dois caminhando juntos, né, sobre uma mesma missão. Então, é isso, você saber que um está dando apoio para o outro, né, andando lado a lado. E aí, às vezes, uma mulher cristã falando para uma mulher do mundo, ela vai demorar a entender esse conceito, né? E aí ela sempre vai querer combater com as ideias que ela está ouvindo por aí, no YouTube, nas novelas, porque a influência é muito forte. Então, a gente sempre ter esse cuidado de se preservar como a mulher cristã, a mulher de Provérbios 31. Aí a gente cai novamente na identidade. O pastor que iniciou aqui, né, a conferência, eu achei muito interessante que ele falou, existem bases, porque a gente acaba contextualizando, né, falando dos dias de hoje, a gente traz a palavra de Deus de uma forma mais fácil, que possa entender, mas existem bases que não podem ser mudadas. E quando elas são mudadas, acaba ficando pesado. A mulher, quando começa a exercer o papel do homem, começa a ficar pesado, ela cansa, né? Porque não é o papel dela, a gente não foi criada para isso, né? E é tão bom a gente exercer o nosso papel, olhar para a palavra, né? E ver e falar, não, Senhor, eu quero ser assim, eu quero ser a mulher, a princesa que o Senhor me criou, e o homem com o papel dele de provedor também, não que a mulher não possa trabalhar, mas que nós possamos caminhar juntos, sem peso, né? Foi muito interessante, eu queria que você contasse rapidinho aquele sobre o vídeo que você assistiu, de abrir a... Então, quando eu estava fazendo treinamento missionário, o treinamento de cosmovisão bíblica, nós assistimos um documentário, se eu não me engano está no YouTube, O que é Mulher. Ele está em inglês, mas a tradução é essa. O que é mulher? Né? Trazendo a mulher como objeto, realmente. E aí foi feita uma entrevista com vários tipos de mulheres, assim, trans, homossexuais, assim, que fizeram abortos, todo tipo que vocês possam imaginar, várias situações que mulheres se colocaram. E aí, no final, esse documentário, né, termina, porque é uma pergunta, e aí ele pergunta para toda a sociedade, o que você acha que a mulher, o que a mulher representa na sociedade? E aí vai ter várias opiniões. E, no final, termina uma mulher preparando a comida para a família,
né? E ela está ali na cozinha, o marido chega, né, elogiando e esperando o jantar, e ela pede: você pode abrir o pote de azeitona para mim? E ele, com a força dele, ele consegue abrir o pote de azeitona. Então, assim, o lugar da mulher é ser mãe, é ser cuidadora, é ser frágil, é depender ali do marido, né, sabendo que ele tem a maior força, né, e dependente, né, um ajudando o outro ali. Então, isso é um papel simples, que a sociedade simples, mas que tem muitas tarefas, né? Se a gente for ler lá Provérbios 31, a gente vai ver que a mulher tem muitas tarefas dentro do lar, administrando os recursos, mas é algo simples para a gente não se perder da nossa identidade de mulher. Só que o mundo quer que a gente seja muitas outras coisas que realmente vai nos cansar, porque não é o nosso papel ser tantas coisas. Não que mulheres não possam exercer profissões que homens também ocupam, mas ela saber que, voltando para casa, o papel dela é de mulher, né? É muito interessante isso, né? Quando a gente faz o que realmente Deus nos criou, é algo extraordinário, o simples extraordinário, né? Qual a mensagem que você gostaria de deixar agora para as mulheres que acompanharam um pouquinho desse bate-papo nosso? Eu acredito que as mulheres são bem mais sensíveis, né? Então, como eu falei lá em cima, o exemplo de Agar. Ela sofreu uma humilhação, ela foi rejeitada, ela foi expulsa de uma comunidade por um erro que ela não cometeu, ela não buscou, né, ser ali a mulher que se deitou com seu senhor, né, que pode ter sido mal vista pela sociedade. Não foi ela que teve essa ideia, colocaram ela nessa situação, mas ela foi mal vista. E o Senhor viu ela, né? O Senhor viu o coração dela, e o Senhor restaurou ali a identidade, né? Trouxe ela de volta para ela viver o que ela tinha que viver, que era ser mãe de Ismael, e foi isso, assim, tirou ela daquela humilhação, né? Daquela rejeição. Então, eu acredito que as mulheres, hoje em dia, se fortalecerem mais emocionalmente, né? Sempre voltando e buscando a identidade em Cristo, porque se você sabe a sua identidade em Cristo, o que Ele já falou que você vai ser, o seu propósito de vida, quem você é, pode o mundo te criticar, falar muitas coisas, mas você não vai se diminuir, não vai se abater por isso. E não deixar, né, gente, sempre voltar para a Bíblia, não se deixar ser influenciada pelas modas, pelas culturas, por coisas que a gente vê aí no mundo que é contra a vontade do Senhor, né? A gente permanecer ali fiel no papel da mulher cristã. E agora, num contexto para todos nós, né? Você falou que depois de um certo tempo, como cristão, o Senhor te chamou para fora, né? Para poder participar do Jocum, né? Para ir para esse lado mais missionário, né? E o que você sentiu de diferente? Sabe, quando você estava só dentro da igreja e quando você se dispôs. A gente está falando de missões, nem todos têm esse chamado de missões para longe, de ir, mas evangelizar, né, e espalhar o evangelho é uma ordem do Senhor para todos nós, né? E quando a gente começa a fazer, aqui a gente tem o Braguinha, né, que a gente faz aqui, e como o Senhor nos enche, né? A gente também faz essa obra missionária aqui, enquanto a gente está trabalhando ali os 3 dias, o Senhor vai ministrando e vai nos renovando, e dá vontade de sair falando do evangelho para todo mundo, né? E então, assim, aqueles que não têm um chamado também podem aprender um pouco o que você vai falar agora, para poder estar exercendo no seu vizinho, na sua escola, no seu trabalho, aonde o Senhor colocar você. Então, eu queria que você abrisse um pouquinho os nossos olhos, sabe? Pelo que você sentiu antes de estar só dentro das 4 paredes e no tempo de hoje, né? Que é nesse tempo que a gente está vivendo, que a gente sabe que é mais difícil, e depois que você saiu, viu mais de perto, né? Como está o mundo hoje e tudo, o que você sentiu? Qual foi a experiência? Um conselho, né? Se eu puder dar, se envolvam realmente nas obras da igreja, né? No que a igreja propõe a fazer, porque eu sempre fui da igreja e sempre me envolvi demais. Eu participei, sim, de alguns projetos missionários, né, lá da igreja congregacional com o pastor Sandro. Então, eu fui para o Nordeste, acho que umas 2 ou 3 vezes, participei daquele projeto missionário, e a gente volta muito alegre, né? Foi uma das minhas primeiras experiências, porque você está cumprindo
o que o Senhor propôs para você como ser humano na Terra. Então, você vai se sentir feliz, porque você está agradando ao Senhor. Então, não deixar de se envolver nas obras evangelísticas, missionárias da igreja, né? O que eu senti saindo é ver, porque eu tive uma rápida passagem assim na Argentina, e como eu estava vivendo numa base missionária grande, eu tinha contato com pessoas de todo mundo, então muitas nações, né? E aí compartilhando experiências, né, de como está outras culturas ao redor do mundo. Gente, tá muito assim pior, né? O inimigo das nossas almas, assim, a influência maligna mesmo, ela tá muito forte, muito pesada espiritualmente. Com a sua moral bíblica, você vai estar mostrando o reino de Deus nas suas atitudes para as pessoas, né? Glórias ao Senhor. A gente passou um pouquinho ali do horário, mas terminamos, né? Nós esperamos que o Senhor ministre no coração de vocês, né? Porque a gente sabe que é um bate-papo aqui, mas enquanto a gente vai conversando, o Senhor vai ministrando, e que a partir dessa conversa, você sinta ainda mais o fogo do Espírito Santo no seu coração e o desejo de fazer missões, não só na sua igreja, mas na sua casa, no seu trabalho, aonde o Senhor te colocar. Amém? Glória a Deus.